Jesus, Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. O que era isso? É o mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando a sua forma em morfe. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Alegria sem igual. Irmã Eleide cantando em momentos no tabernáculo da fé. Quantas vezes a minha alma esteve triste, quantas vezes o meu coração chorou, se eu não tivesse achado a Cristo, o choro transformou-se em riso, e agora ouves meu louvor. Vem fazer parte deste povo que com coração novo ergue a Deus o seu cantar. Vem fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Eu vou seguindo rumo à bela Sião. Oh, que alegria inunda o meu coração, mesmo nas lutas há regozijo em meu louvor. Vou dando glórias e aleluias a Jesus, meu Salvador. Vem fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Vamos seguindo com ardentes corações nesta jornada, cantando as mais belas canções,
pois lá na glória o louvor não findará. Eu armarei a minha tenda e 1000 louvores vou cantar. Vem fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Vem fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Ouvintes, o mundo evangélico sofre a doutrina trinitariana, sofre passivamente. Por outro lado, temos os unicistas, que também sofrem e amargam esta inverdade. A primeira diz que Deus são 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A outra vem dizendo que é só Jesus. Ora, Pai, Filho e Espírito Santo diz respeito a Deus. Mas é uma blasfêmia qualificar esta divindade como 3 pessoas distintas. Só Jesus é falso. Agora, ao mesmo tempo, é só Jesus, o Cristo, que manifesta esse Deus Pai. E como Cristo, o Espírito Santo. O que significa? Só se pode encontrar Deus para a salvação, para a remissão dos pecados, para a redenção em Jesus Cristo. Aí sim é só Jesus. Está certo? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para tanto, ele é filho do homem, filho de Davi, filho de Deus, pondo em ordem correta: filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. O filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quem vê a mim vê o Pai. Manifestei o teu nome aos homens. E ele deu uma ordem explícita em São Mateus 28, verso 19, para ensinar as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai manifestei o teu nome aos homens.
É bom demais isso. E melhor do que ninguém, absolutamente ninguém, com absoluta certeza, Pedro com as chaves do reino dos céus. Afirma que esse nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Que faremos, varões e irmãos, com seus corações compungidos, tem que qualificar a Pedro como um falso profeta, como um falso ensinador, aqueles que negam que o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estão chamando a Pedro, a Felipe, a Paulo, aos apóstolos de falsos. Por isso é que eles qualificam o profeta desta era como falso. Porque eles qualificam os apóstolos como falsos. Os verdadeiros são eles. Eles são os verdadeiros profetas. Verdadeiro vem de Niceia, do concílio de Niceia, do pai deles. Qual o filho que não conhece o nome do pai? Bastardo. Agora, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, o que era isto? É o mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando a sua forma em morfe. Agora, ele pode se manifestar em milhões de formas diferentes. Mas estas três, note aqui, meu ouvinte, isso é muito importante. É muito importante. Se considerar Deus como Pai, somente para receber dele bênçãos naturais, os cuidados naturais, a chuva e o sol, não passa de joio. Agora, se considerar a Deus como Pai, tem que buscar o seu nome em Jesus. Aí não é para simplesmente bênçãos naturais, é para a salvação de fato, para o arrebatamento. É onde ele responde orações, ele cura enfermos, ele derrama chuva, sol, sobre maus e bons. Agora, seus filhos muito bem o conhecem. Sabem perfeitamente onde se encontra esse lugar escolhido por Deus para fazer habitar o seu nome. Estou citando Velho Testamento, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Nessa manifestação tríplice, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, ele simplesmente está manifestando a si mesmo como em um grande drama que ele está apresentando.
É daí que vem a morfe. É o mesmo personagem em outra, em um papel diferente. É o mesmo personagem em um papel diferente. Aquela mulherzinha que estava toda em pecado, lá no poço, ela o reconheceu como tal. Veja que há diferença, gente. Não existem evangélicos mais puros, mais santos na história do que Caifás, Anás, os sumos sacerdotes, os sacerdotes de então. Não existe. Mas lá estava a contradição que a revelação desenrola, a grande contradição da cruz. Uma mulher pecadora reconhecendo um ladrão perdido, banido de todas as chances da sociedade, da religião, sendo salvo sem passar por suposto purgatório, por suposta reencarnação. Essa arma de Deus atira em tudo ao mesmo tempo. Aquela mulher disse: sabemos que o Messias virá, o qual será chamado de Cristo. É isto que ele fará. Exatamente isto que você acaba de fazer comigo. Ele revelou a sua vida. Então, ela reconheceu, sabe por quê? Porque ela era uma semente predestinada. Você sabe por que você reconheceu o dia e sua mensagem? Você sabe por que você reconhece o mensageiro da hora? É porque você é uma semente predestinada. A pergunta chama a outra. Você sabe por que você não reconhece o mensageiro da hora? É porque você não é uma semente predestinada para isto. Não tem explicação. Nós vamos aqui perto, de Lutero para cá. Somente as sementes predestinadas reconheceram Lutero como o mensageiro de Deus para aquele dia. As sementes que não eram predestinadas não puderam receber a justificação pela fé. Ficaram com indulgências, com penitências, com idolatria, etc. Nós damos mais um passo para frente e vamos encontrar o ministério de John Wesley, mensageiro de Filadélfia. Todas as sementes predestinadas aceitaram a mensagem da hora. Depois que passa, como a hiena, a semente não predestinada vai comer aquilo. Aí a nuvem já está lá na frente. A luz já está lá na frente. A verdade já está lá na frente. Aquilo fez explodir os dons espirituais. Somente a semente predestinada
aceitou ser chamado de Pentecoste, ou seja, de pentecostal. Mas hoje, ela aceita. Ela denominou-se nisto. Não pode ver o dia e a hora da mensagem de Deus. Deus tem voltado para o seu povo através do ministério de Elias. Ministério tremendo que manifesta o ministério do Filho do Homem. E ao mesmo tempo do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Olha, o espírito de Elias é profeta. Sendo profeta, é chamado de um filho do homem, com uma função específica de manifestar o ministério do Filho do Homem. O Filho do Homem. E para tanto, não viria simplesmente com a mensagem de Lutero, com a mensagem de João Wesley, com a mensagem pentecostal. Viria exatamente com a mensagem do arrebatamento, da revelação do Apocalipse. A revelação do Apocalipse vem exatamente no fim, como ele está colocado no fim das Escrituras. E você vai ficar agradecida e agradecido e não andar por aí de semblante caído, por motivo algum. Porque você creu, simplesmente porque você é uma semente predestinada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Right at that same time, may I say first, when he was standing there watching that writing on the wall. Bem, aquela mesma hora, deixe-me dizer primeiro, quando ele estava ali de pé, observando aquela escritura na parede, Little did he know that right under the gates, right then, the guards had been killed. mal sabia ele que nas portas, naquele momento, os soldados haviam morrido. And the soldiers were in the streets, slaying the palace guards. E os soldados estavam nas ruas, matando os guardas do palácio. They were on the steps. Eles estavam nas escadas. And those women standing there, away from their babies, away from their husbands, and husbands from their wives, all junked up. E aquelas mulheres ali de pé, longe de seus bebês, longe de seus esposos, e os esposos das esposas, todos bêbados, Listen to some kind of a modern dance and carry on. ouvindo algum tipo de dança moderna, se comportando daquela forma. And the soldiers was on the steps. E os soldados estavam nas escadas. And in a few minutes, the king would be cut down. Em poucos minutos o rei seria executado. All that drunken bunch of men would be cut down by an idiotic, devil-possessed nation. Toda aquela nação ímpia, possessa pelo diabo. And the women would have their clothes stripped off of them. Young girls and all, and ravished in the street. E as mulheres teriam suas roupas rasgadas, jovens e todas,
e seriam desonradas na rua. Then picked up by the heels and burst their heads around the walls. Então seriam pegas pelos altos e arrebentariam suas cabeças nas muralhas. Chop them open after they had lived with them in lust. E abririam cortando-as em pedaços depois de terem vivido com elas em concupiscência. Mad, drunken soldiers. Aqueles soldados loucos, bêbados, It was at the door, for they were weighed in the balance and found wanting. estavam à porta, pois eles haviam sido pesados em balança e haviam sido achados culpados. And I wonder today, and all of our modern going on, all the laughing and making fun of healing services, E eu gostaria de saber, hoje, em todas as nossas atividades modernas, todas risadas e críticas dos cultos de cura, laughing and making fun of the Church of the Living God, and going on as the Bible said they would do. rindo e criticando da igreja do Deus vivo, e seguindo adiante como a Bíblia diz que eles fariam, Heady, high-minded, having a form of godliness, but denying the power thereof. obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. I wonder in this day, when we think we're so secured, Eu gostaria de saber desse dia, quando pensamos que estamos tão seguros, and all of a sudden, we find out that Russia is 5 years ahead of us in science. e de repente nós descobrimos que a Rússia está 5 anos à nossa frente na ciência. We've been to too many parties. Nós já fomos em muitas festas, We've weighed too much in sin. já vadiamos muito no pecado. The church is so asleep, it don't care for prayer meetings no more. A igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. They're unconcerned. Eles estão indiferentes. They too put a voice in against the real true spirit of the living God. Eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito do Deus vivo. They won't have them. Eles não o querem. They're so denominations, so dressed up. Eles estão tão denominados, tão bem vestidos. They have no time for prayer meetings. Eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração. They're at televisions and picture shows and gadding around on a drunken parties and things. Eles estão nas televisões e nos filmes e vagueando por aí nas festas de bêbados e coisas. That's true. Isto é verdade. That may sound old-fashioned, but it's what the nation needs today. Isto pode soar antiquado, mas é o que a nação precisa hoje. There's too much sissing around with the gospel with rubber gloves on. Há muitas coisinhas com o evangelho por aí, com luvas de borracha. And it's got to be handled bare-handed by the Holy Spirit. Isto tem que ser segurado com as mãos livres através do Espírito Santo. Truly. Realmente, Billy Graham said about a week or two ago in one of his messages, Billy Graham disse, cerca de uma semana ou duas atrás, em uma de suas mensagens, said this nation can become a satellite to Russia anytime Russia desires. disse, esta nação pode se tornar um satélite para a Rússia, qualquer tempo que a Rússia desejar. Where are we at? Onde estamos nós? You'll buy Elvis Presley's records and stay home from church to hear We Love Susie one of these days. Você comprará os discos de Elvis Presley e ficará em casa em vez de ir à igreja para ouvir. Nós amamos Susi em um desses dias. You're weighed in the balance and found wanting. Você é pesado em balança e achado culpado. What's happened? O que aconteceu? There's a handwriting on the wall. Escritura na parede. Com Jesus. Amém?
Vamos cantar? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde eu fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. E é ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Abençoado, sou abençoado cada dia em minha vida. Não sei se é Mi maior. Abençoado, sou abençoado, cada dia em minha vida sou abençoado. Ao levantar pela manhã, vou
amém. Boa noite com Jesus. Deus abençoe todos que estão aqui presentes, aqueles que participam por meio da internet. Deus permitindo, amanhã estaremos aqui às 7 da manhã, tendo o período de consagração, das 7 às 10 da manhã. 18h30 é o estudo das mensagens do profeta, com os evangelistas e todos que desejarem participar, e o culto com os evangelistas a partir das 19h30. Domingo, um dia especial na presença do Senhor. Às 8 horas da manhã, escola dominical, o companheirismo às 16 horas e o culto da noite, 18 horas. Culto de louvor, pregação da palavra, trazendo bênçãos inefáveis a todos nós. Na segunda-feira temos o culto de oração às 19 horas. Quarta e sexta-feira, às 19 horas, é o culto de pregação da palavra e de louvor. Deus abençoe aos irmãos que participam por meio da internet, através do site e do YouTube. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar pelos pedidos que temos aqui. O irmão Warlen Carvalho, motivo de viagem. Ele justifica sua ausência. A irmã Diva, também, motivo de viagem, justifica a ausência. O irmão Adailto Conceição, por motivo de viagem, justifica sua ausência no fim de semana. A irmã Deusina pede oração a seu favor. E nós temos aqui os pedidos neste livro permanente de oração, e nós colocamos na presença de Deus. Você que não enviou o seu nome, você levante a sua mão com confiança. Deus sabe todas as nossas necessidades. Querido Deus, obrigado por este tempo maravilhoso aos teus pés, Senhor, rogando as tuas bênçãos, a tua palavra, que é tão poderosa e traz então a proteção na viagem, a cura divina, o regozijo na alma. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue abençoando cada um aqui, Senhor, cada família, aqueles que não puderam vir. Abençoe nosso pastor e a palavra possa, mais uma vez, nos ajudar. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido, eu hoje vim orar. Sei que vou
Deus abençoe. Vamos direto para a palavra. Vamos ficar de pé. Vamos ler em São João 6, 66. Desde daquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, nosso Deus, nós sabemos que o principal da nossa vida é a certeza da salvação. É a certeza do arrebatamento. O principal da nossa vida é o espiritual. E nós nos reunimos neste lugar para alimentar a nossa fé. Pedimos ao Senhor para nos dar o alimento que precisamos, que só o Senhor tem para nos dar. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós esperamos em Ti para sermos ajudados mais uma vez. Que cada um possa sentir a necessidade de receber de Ti aquilo que nos deixa em condição de subirmos no arrebatamento. Que o Senhor possa ajudar a cada um ter contato com o Senhor nesta noite, através da Tua palavra, tanto aqui como através da internet. Que ninguém perca o culto, mas que todos possam considerar cada minuto enquanto a Tua palavra é pregada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Deus é capaz de levantar destas pedras filhos a Abraão. Jesus, depois da sua igreja ir embora, ficou só os obreiros. Aí os obreiros também foram embora. Ficou só os 12 que ele havia chamado primeiro, que eram potencialmente seus apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, que estava ali para cumprir o seu papel, o seu propósito, para o qual ele foi chamado pelo próprio Jesus. E depois da igreja dele ir embora, depois dos obreiros dele ir embora, ele ainda perguntou os seus apóstolos:
Vocês também não querem ir embora? Que coisa, né? Isso significa que Ele sem nós não muda nada. Ele sem nós não muda nada. Ele é eterno, continua sendo eterno. Ele habita na glória, continua habitando na glória. E Ele é capaz de soprar tudo que existe na frente dele e fazer tudo de novo. É verdade ou não é? Quem somos nós sem Ele? Pedro foi muito sábio. Quem foi que colocou essa filmadora aqui, né? Desse jeito aqui? Ficou estranho. Não tem filmador hoje, não? Cadê os filmadores? Combinaram de viajar todo mundo. Fica tampando a frente da igreja aqui, ó. Bastava um no meio aqui, né? Dá um jeito aí, quem está aí dentro do som aí, tira uma filmadora dessa da minha frente aqui, porque está tampando a frente dos irmãos aqui, ó. Fica ruim para mim, né? Pedro foi muito sábio em dar essa resposta. Para onde? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Outro não tem. Agora, nós que somos crentes da mensagem, presta atenção no que eu estou falando aqui. Olha bem para mim aqui. Não perca nem um minuto desse culto. Nós que somos crentes da mensagem, precisamos entender que a mensagem hoje, irmão, chega para o meio ali. Não chega lá para ali. Isso. De todo jeito vai tampar, né? Baixa ela, dá um jeito aí. Atrapalha, né? Eles são bem intencionados, mas só que tem hora que a coisa fica meio difícil, né? Mas a mensagem hoje é o mesmo Jesus. É a totalidade da palavra de Deus conosco. Quando ele disse, eu estarei convosco, ele estava se referindo à palavra. Em nós, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que é ele mesmo em formas diferentes. A mensagem, ela é Jesus conosco. Jesus nunca ficou assim, ei, tem dó de mim, vem para a minha igreja. Vem para a minha igreja. Vem ser crente da minha igreja. Jesus nunca fez isso. Ele chamou você, chamou a mim, chamou a cada um de nós, mas o chamado dele é diferente. É um contato. Há uma parte dele dentro de você, por isso que quando ele falou, você ouviu, fez contato. É igual a samaritana. Todo eleito tem a experiência da samaritana. Jesus fazendo contato. Isso é a chamada. Agora, esse negócio de ficar fazendo campanhas e isso e mais aquilo para poder ganhar as pessoas, trazer as pessoas para a mensagem e tal. Não é assim, Jesus não fez dessa forma. Aqui no parágrafo que nós estamos lendo, 42 da mensagem a ele ouvir, eu vou prosseguir.
Eu acho que é nessa mensagem que o irmão Bruna vai falar sobre o Evangelho sendo lançado, trazendo todo tipo de coisas. Peixe, sapo, caranguejo, todo tipo de coisa. O Evangelho, preste bem atenção, o Evangelho. O Evangelho não é a mensagem. Você precisa entender isso. O Evangelho não é a mensagem. O Evangelho que seria pregado a toda criatura. O Evangelho é lançado e aí vem todo tipo de coisa. A mensagem faz a seleção. A mensagem pega o peixe e joga a aranha fora, o caranguejo fora. A mesma mensagem que te segura, expulsa o outro que não é a sua qualidade. A mesma pregação que faz você vibrar e dizer glória a Deus, faz o outro ir embora e nunca mais pisar aqui. Não é verdade? Não é bom aprender essas coisas? Ela faz a seleção. Mas vamos aqui na mensagem. Então, Jesus não tem que se preocupar. Ele é capaz de fazer das pedras filhos, como fez de mim, como fez de você. Essas pedras eram justamente os gentios. Israel não quis. Então ele pegou as pedras e fez filhos de Deus delas. Cada um de nós era uma pedra rejeitada, era um gentil. Mas nós devemos ser honestos e dizermos a verdade a respeito disto. Oh, certamente o ministério na América não faz nada como faz no estrangeiro. Certamente não, porque a América é um território queimado. Profeta não tem honra senão na sua própria pátria. Ele não tem honra na sua própria pátria. Jesus disse isso. Ela está arrasada, simplesmente revolvida de um lado para o outro. Jesus disse que o reino é semelhante a uma rede, é aqui mesmo. Jesus disse que o reino é semelhante a uma rede que lançaram no mar e nela de tudo apanharam. Às vezes apanhava camarão, serpentes, lagartixas, sapos e peixes. Após algum tempo, às vezes você não apanhava nada a não ser uma rede cheia de lagartixas e sapos. Os peixes acabaram. Você sabe que o natural fala do espiritual, não sabe? Assim como os eleitos praticamente acabaram, os peixes também. Para você pegar um peixe naquele araguaia ali, é difícil. Não é fácil não. Qualquer coisa pega. Joga uma rede lá, você enche ela de qualquer coisa. Mas peixe de qualidade. Eu queria pegar um jaú. Pega, mas é muito difícil. Eu queria pegar um peixe tal, é muito difícil. Pega aquela coiseira que você não quer. É desse jeitinho no espiritual. Para encontrar um eleito hoje está difícil. Mas as igrejas estão se enchendo cada vez mais de qualquer coisa. Com todo respeito às pessoas, mas estamos falando a verdade, temos que ser honestos. Então, todos os peixes já estavam ali. Então, simplesmente lancemos a rede até que o último seja pescado e então Jesus virá.
Como sabermos quem são eles? Você simplesmente lança a rede do Evangelho naquilo e puxa. Esta é a razão pela qual eu estou aqui com os meus irmãos, de pé num canto em algum lugar, e jogo a rede neles, estendo o meu ministério, os puxo e digo, aí estão eles, irmãos. O que é isto? Agora, este é um território queimado. Você observou você lá atrás, quando pela primeira vez eu vim aqui em Oregon? As pessoas vinham de todos os lados, uma multidão de milhares e milhares. Oh, era bom! Era bom. Eu simplesmente seguia orando pelos enfermos. Porém, quando eu voltei e comecei a expor a verdade, expor o Evangelho, presta atenção, o Mombrana estava jogando a rede. Evangelho de rede, puxado. Mas quando ele começou a pregar a mensagem, a coisa mudou. E nós que somos seus pastores, nós não podemos, nós temos que ter cuidado para não pôr na nossa cabeça que a igreja tem que crescer, que o povo tem que aumentar, e que nós temos que trazer gente de qualquer maneira, para encher a igreja de gente. Aí vamos fazer linha de cura divina, de milagre, de maravilha, para poder trazer gente. O irmão Brana parou com isso e começou a pregar igual Jesus começou a pregar. E disse, isso vai acontecer naturalmente, mas vamos pregar a palavra. Quando ele estava curando os enfermos e aflitos, muitas pessoas vinham até ele. Quando ele alimentou 5.000, muitas pessoas vieram. Mas quando ele começou a estabelecer e lhes dizer a verdade, o que aconteceu? Todos eles começaram a rejeitar. Irmão, fica tão simples. Parece que fica até comum, parece que fica até natural, mas você ouvir a verdade, crer nela e aceitar ela, isso é grande demais. Porque as pessoas não aceitam, elas rejeitam. É por isso que eu falo de vez em quando. Não fala mal do irmão da mensagem para mim, não. Porque tem muito motivo para você falar mal dele. Mas ele crê na verdade e recebeu a verdade e está lutando para viver a verdade. Agora lá tem muitos bons que não tem aonde você pôr o dedo nele para falar mal dele. Mas ele não aceita a verdade. Ele não recebe a verdade. É por isso que Deus dá valor em você. É por isso que Deus tem ciúme dessa igreja. Porque para Deus, você não pode fazer nada maior do que aceitar a sua palavra, sua verdade. Eles rejeitaram. A mensagem é rejeitada, Jesus é rejeitado. Mas é tão bom a gente ter a experiência de Pedro, não é? A gente mesmo ter a experiência de Pedro. Pedro disse, para quem iremos nós? Pedro disse. Mas não foi só Pedro que disse, eu também digo. Para onde eu vou? Para quem eu vou? Para qual igreja eu vou? E ele disse aos discípulos, vocês não querem ir também? Então eles disseram, para onde? Para quem?
Mas agora aquilo não parou com seus milagres. Ele seguiu em frente. Um verdadeiro ministério, não tem nada que para ele. Não é porque foi embora, não é porque a igreja diminuiu, não é porque o irmão batizou e depois voltou atrás, não é porque o pastor orou por um enfermo e ele morreu, que o pastor vai parar de orar pelos enfermos. Não. O profeta disse: se eu orar por 500 hoje e todos os 500 morrerem, amanhã eu estarei aqui orando pelos enfermos e pregando que Jesus cura. Ele seguiu em frente, e poucos dias após aquilo, ele abriu os olhos de um homem que não tinha nem mesmo globo ocular naquelas cavidades. Seus milagres cresceram, mas as multidões diminuíram. Irmãos, nós estamos vivenciando isso. Onde estão as multidões? Elas estão em torno como eu disse no último culto, dos deleites. Mas os eleitos estão em torno da palavra, em torno da mensagem. Que muitas vezes não traz muito deleite, não. Às vezes traz arrependimento. Traz dor no coração. Mas ela te coloca em ordem. Porque o que te dá certeza de arrebatamento é a vida que você vive. A fé para o rapto está nas pregações da mensagem. Mas esta fé das pregações da mensagem está em você. E ela é alimentada pela vida que você vive. Se você vive uma vida correta com a palavra de Deus, pode ficar despreocupado. Você vai subir no arrebatamento. Se cada falha que você comete leva você para o altar, até você entender que você está limpo daquilo, pode ficar tranquilo, você vai subir no arrebatamento. Que tiraria sua fé, o que faria você descrer do seu arrebatamento, seria você estar vivendo uma vida fora da palavra. Vindo aqui com uma aparência de piedade, com uma aparência cristã, mas vivendo uma vida fora da palavra. Porque errar é diferente, cometer uma falha é diferente, agora viver é outra coisa. E ele se tornou menos popular, até que eles o crucificaram na cruz. Que coisa, né? A mensagem não é popular. E se temos o Espírito de Deus, preste atenção, e se temos o Espírito de Deus, que eu creio que nós temos, isso será exatamente da mesma maneira. Porque o Espírito de Deus é o mesmo, e as pessoas permanecem as mesmas, isso é correto. As mesmas pessoas que Jesus viveu no meio delas, nós estamos vivendo também. Os mesmos espíritos, os mesmos espíritos. As pessoas são outras, mas os espíritos são o mesmo. Isto é correto.
Agora encontramos que ele estava tomando estes para testemunhar o que ele iria fazer. Lembrando, agora está falando da adoção, vai falar da adoção, Jesus tomando Pedro, Tiago e João para subir ao monte com ele. Lá havia algo que iria acontecer, foi quando Deus ajuntou suas testemunhas. E o que ele ia fazer lá, o que chamamos, era o reconhecimento de um filho. No Velho Testamento nós encontramos que quando um homem tinha um grande reino, e ele tinha um filho nascido em sua casa, então aquele filho naturalmente era um filho logo que nascia. A despeito disso, ele não possuía herança alguma até que ele fosse colocado em seu posicionamento. Você está ouvindo isso aqui com ouvidos espirituais, né? Recebesse a adoção da família. Eles chamam isto de adoção. Só depois que ele recebia a adoção da família, emancipava, o pai pudesse confiar nele. Agora, isto soa estranho, mas agora, aqui é onde a igreja pentecostal, na minha opinião, saiu fora, ou parou, ao invés de seguir em frente. Agora, sou pentecostal também. Quem aqui é pentecostal? Vocês são pentecostais mesmo? Um amém fraco desse? Pentecostal fraco. Mas pentecostal cansado, né? Caminhou muito, já deixou uma longa jornada para trás. Está cansado, mas está bom. Agora, sou pentecostal também, e se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não estaria de pé aqui em cima, lhes falando a respeito disto. Mas, e se não vos amasse, não estaria aqui vos dizendo isto. Graças a Deus, né? Mas vejam, quando uma criança nascia, numa antiga casa ortodoxa, bem, o pai tinha muito trabalho para fazer. Então o filho era um filho logo que ele nascia. Bem, isto é o que a igreja pentecostal, logo que nasce, ou qualquer outra igreja, quando é nascida no reino de Deus, eles se tornam filhos e filhas de Deus. Mas paramos naquilo. O problema, meus irmãos, vamos trazer isso para nós, com seriedade. Vamos pensar nisso, porque isso aqui é muito sério. O perigo de parar. Deus não para. Quando a igreja pentecostal recebeu os dons de falar em línguas e interpretações, eles pararam ali. Por que que isso não acontece aqui? Porque nós não paramos nisso, nós seguimos em frente. Não que sejamos contra isso, mas é que não paramos nisso. Isso ficou. E aquele não é lugar para parar. Aquele é o lugar de começar. Ora, presta atenção nisso aqui, ó. Temos recursos que não foram gravados em todos os lugares. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Não precisa de ficar parado pensando que aquilo ali é o máximo que Deus podia fazer, não. Cada promessa na Bíblia nos pertence. Temos que crescer. Temos que amadurecer. Temos que crer em Deus.
problema disto é, podemos ir aos nossos concidadãos do reino de Deus, nossos irmãos metodistas e batistas, você lhe diz a respeito de cura divina, do poder de Deus, eles citarão o que disse Moody a respeito disso. O que disse alguém mais sobre isso? Olhando para trás, podemos dizer aos irmãos pentecostais: bem, o que tivemos lá atrás, quando nossos antepassados receberam isto há 50 anos atrás, nunca olhe para trás. Ouviu? Nunca olhe para trás. Olhe para frente. Nós ainda temos uns passos a dar para frente, irmãos. Eu não tenho que levar vocês de volta. Nós temos que seguir em frente. Continue olhando para frente. A ciência não faz isso. A ciência vai encontrar Deus antes que o pregador encontre, se não observarmos isso em suas pesquisas. Isso é correto. A ciência, uns 300 anos atrás, um cientista francês provou isto fazendo uma bola girar ao redor e disse: se um homem, foi cientificamente provado, se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade como a Terra, e disse, se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade de 35 milhas por hora, 35 milhas, dá o quê? 50 quilômetros por hora. Já pensou? A gravitação tiraria da Terra. Agora, você pensa que a ciência moderna dá ouvidos a isso? Certamente não. Agora, eles vão a 2.000 milhas por hora e nem mesmo param aí, eles seguem em frente. E nós tentamos olhar para trás para vermos o que os outros disseram. Tudo é possível àqueles que creem. Você não tem que ficar olhando para trás, duvidando do que Deus vai fazer com você, através de você. Que a nossa tendência é ficar pensando que os outros são mais crentes do que a gente, que os outros são poderosos, que os outros podem e que a gente não pode. É a nossa tendência. Temos os recursos intactos de Deus em nossas mãos para mostrar Deus. Levanta suas mãos. Está bem aí na sua mão aí, ó. Os recursos intactos de Deus está bem aí na tua mão aí, ó. Você crê nisso? Essa igreja precisa chegar ao nível de parar com aquele negócio. Ora para mim, põe a mão na minha cabeça. Está certo, é a palavra de Deus. Tem que acontecer. Deixa isso para quem não conhece a verdade ainda. Deixa isso para quem ainda não chegou ao nível que você já chegou. Mas você creia na palavra, creia em Deus, creia no poder de Deus que está em você, que está na sua mão. Tome posse da sua herança, porque você já se amadureceu para isso. Isso, a fé perfeita te leva a deixar de ser dependente de mão dos outros. Está na sua mão, somente crer. É isso que é a adoção, é você possuindo todo o poder. Jesus parou e disse: todo o poder foi me dado
no céu e na terra. E eu, até quando que eu vou ficar dependendo do poder do outro? Que Deus continue nos ajudando a chegarmos a este nível que precisamos chegar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pregar a Tua palavra para ser um pregador é uma coisa. Pregar a Tua palavra para ganhar aplausos e honras é uma coisa. Pregar a Tua palavra entregando um recado do Senhor é outra coisa. Pregador entregando uma mensagem que ele orou primeiro, pediu a Deus para falar a palavra correta da hora. O desejo deste pregador é que as pessoas ouçam. E às vezes a gente percebe alguém que, se perguntar o que o pastor pregou, ele não dá conta de falar uma palavra. Passou tudo por cima da cabeça. Enquanto outros, a gente percebe que recebeu como se estivesse bebendo uma água bem friinha, com bastante sede. Meu trabalho é entregar a palavra. O resto é com quem ouviu. O resto é com o Senhor. Sela, Senhor, sela. Aquele que recebeu, que seja selado. Aquele que deixou passar por cima, tirando a atenção para olhar numa criança, em alguma coisa e tal. O Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, para que no próximo culto ela possa entender que aqui não é lugar de distrair, que é lugar de julgamento, que é lugar de ouvir a palavra. E continue ajudando a todos nós até chegarmos lá. Não é fácil não, mas se o Senhor nos ajudar, nós chegaremos. Vivifica o que foi pregado no coração daquele que crê. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa saudação aos irmãos que nos acompanharam pela internet. Irmão Samuel Luz, em Bom Jesus do Tocantins. Irmã Cláudia Teles, em Canaã dos Carajás. Igreja de Colmeia. Abraço a vocês, ao pastor Jair. Irmã Maria Divina Pereira, em Miracema. Irmão Vandim e irmã Avandir, em Goiânia. Vai vir embora mais não, irmão? Estou com saudade de vocês já, ué. Todo dia eu fico olhando na câmera, eles são os primeiros que apontam lá. Quase sempre, né? Os primeiros que apontam. Eu conheço os irmãos pelo andado, porque na câmera não dá para ver de longe quem é. Mas pelo andado eu sei, que lá é o irmão fulano, que lá é a irmã fulana. O pastor fica conhecendo as ovelhas bem conhecidinho, viu? É bom. O andado, o jeito, né, da pessoa. Às vezes a pessoa chega ali assim, eu não estou conhecendo, mas eu penso assim, deixa ele se movimentar. É só movimentar. Ah, é o irmão fulano. É a irmã fulana.
Deus abençoe, irmão Vandir, irmã Avandir. Dê saúde para eles, né? Também, irmão Carton, não sei ler esse nome aqui, não. RL, junto, como é que lê? Acho que é Carlito Tavares, em Goiânia. Irmão Warlen Feliciano de Carvalho, em São Geraldo do Araguaia. Congregação do Recantinho da Fé. Irmã Márcia em Formoso do Araguaia. Igreja de Bernardo Saião. Irmão Luciano e família em Esperantina. Irmã Célia Fernandes. Irmão Almir em Juína, Mato Grosso. Mostra o filho dela lá. O Micael, irmão Micael. Mostra o irmão Micael para ela, que esses dias ela assistiu e ele estava passeando, né? Agora hoje ele está aqui conosco. Deus abençoe vocês. Irmão Garcia e irmã Simone em Balsas. Irmão Euclides e irmão Caleb no setor Barros e outros. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos levantar as mãos para eles, por eles e dizer: o Senhor vos abençoe. Amém. Aquele abraço, né? E até amanhã na consagração às 7 horas da manhã e domingo às 8 horas da manhã, às 16 horas e 18 horas. Muitas bênçãos esperam por nós. Deus os abençoe, Deus os guarde. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e